Olá, olá, povo de Deus, boa noite. Vamos entrando na nossa live de Provérbios. Paz, Rose. Os irmãos estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certo? Então tá bom. Já a gente começa, irmãos? Dá só mais 2 minutinhos, a gente começa. Lembrando, né, já que a gente tá na série de Provérbios, Provérbios capítulo 2, nós entramos hoje, né? Cada quarta-feira será um capítulo, então eu convido você já ir participando, amém? Lendo também, fazendo uma leitura prévia. Glória a Deus. Vamos começar, irmãos. Paz do Senhor Jesus para aqueles que estão aí acompanhando com a gente. Infelizmente, nós tivemos que mexer no horário, né, das nossas lives, da nossa programação toda. Inclusive, toda a programação da igreja teve que ser alterada, os horários, devido ao novo decreto municipal aqui de Nova Andradina, né? Então, a gente precisou se adaptar ao novo horário, né, do toque de recolher. O toque de recolher agora passa a ser 9 horas da noite, né, às 21 horas. Então, nós precisamos adiantar algumas coisas. Essa live mesmo estava sendo toda quarta-feira, 8h30 da noite, né? Então, nós tivemos que passar para 7h30 para que dê tempo da gente fazer a live com tranquilidade, tendo em vista que a gente faz a live aqui na igreja, né? Então, por isso a mudança de horário. Mas eu peço que você se organize, não perca essa live, tá? Nós estamos fazendo, desde quarta-feira passada, né? Nós começamos uma série em Provérbios e nós vamos estar discutindo aqui aquilo que Provérbios traz na sua essência, né? Eu sempre digo que a intenção não é a gente trazer algo muito problematizar demais o texto, mas trazer aquilo que o texto traz na sua simplicidade mesmo para nós, simplicidade de entendimento, mas de profundidade em Deus. Amém? Então a ideia é essa, a gente ler junto esse texto, Provérbios. Você que ainda não assistiu quarta-feira passada, você pode entrar no canal da igreja Renovada Nova Andradina lá no YouTube e você consegue assistir o primeiro capítulo de Provérbios, onde nós falamos bastante sobre o temor do Senhor, falamos bastante coisa sobre sabedoria. Amém? Então, nós estamos dando continuidade agora nesse novo horário, né, 19h30, da nossa série de Provérbios. Amém? Então, você que está aí com a sua Bíblia, você que pode, acompanhe conosco, né, nós estamos lá no capítulo 2 de Provérbios. Cada vídeo, né, cada quarta-feira será um capítulo. É claro, a gente não vai conseguir falar tudo, mas eu vou pegando os principais versículos para poder trazer aqui para os irmãos. Hoje, como o texto, o capítulo 2 é curto, eu vou ler todo o texto e depois a gente retoma. Amém? Então vamos lá, Provérbios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos,
para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como o tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andares pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, segue veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino da sombra da morte. Todos os que dirigem a esta mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Amém? Vamos orar, pedir para que Deus fale, para que Deus ministre o nosso coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, mais uma noite, Senhor, compartilhando da Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha, Senhor, e nos dê, Senhor, nos conceda entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. Sabemos, Senhor, que esses dias são dias onde o Senhor quer trazer a sua revelação, quer trazer, Senhor, entendimento, Senhor, para o Teu povo. Senhor, para que nós possamos estar diante de Ti, Senhor, cumprindo a Tua vontade, o Teu propósito. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre, que o Teu Espírito Santo fale, Senhor, de uma forma tremenda aos nossos corações. Senhor, nós não temos capacidade, Senhor, de tocar e ministrar em pessoas, mas o Senhor tem esse poder, Senhor, e a Tua palavra diz que é o Teu Espírito que faz isso. É o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Eu peço, Senhor, que nesta noite, que neste momento, Senhor, esta pessoa seja ministrada pelo Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Que ela seja, Senhor, contemplada com a grandeza da Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Ministra, fale conosco, Senhor. Estamos atentos, os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, o livro de Provérbios é um livro apaixonante, né? É um livro que é de fácil leitura, não é um livro histórico, então a gente consegue compreender muitas coisas. Então, mais uma vez, eu faço um apelo para que você leia, né? Faça uma leitura prévia antes do nosso encontro aqui na quarta-feira. Leia, medite nesses textos, né? Nos capítulos de Provérbios. Independente da leitura que você estiver fazendo, leia também Provérbios para que você possa acompanhar aquilo que Deus ministrará nesses dias aqui através dessa série de Provérbios. Amém? Bom, nós vamos pegar alguns versículos, como eu fiz na última quarta-feira, para que a gente possa entender algumas coisas que Deus fala conosco aqui, né? Primeiro versículo, o Senhor diz assim, a palavra do Senhor diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos. Lembrando daquilo que eu falei quarta-feira passada, é um livro escrito por Salomão, né? Em um momento onde ele está querendo deixar um legado para os seus filhos, né? É um livro de um homem que viveu a sua vida, aprendeu, né? Não era também um livro de experiência, porque a gente conhece a história. Salomão pede sabedoria para Deus e ele adquire essa sabedoria em Deus.
e ele então repassa esse conhecimento, né? Ele repassa esses princípios de sabedoria para, como se estivesse falando aos filhos, né? Para os jovens, para aqueles que querem viver uma vida também debaixo de uma sabedoria. E ele diz aqui, né? É claro que a palavra de Deus é para nós, é boca de Deus para nós, é Deus falando conosco. Ele diz aqui, ele começa fazendo um apelo, diz assim, olha, se você aceitar essas palavras, as minhas palavras. Né? A primeira coisa que a gente precisa entender, queridos, Deus, ele quer nos conceder sabedoria para que a gente possa viver, né? Nesse mundo não tem como nós vivermos sem sabedoria, né? Até tem, mas vocês terão uma vida de derrota, né? A derrota está à porta. Mas há uma questão aqui que nós vamos entender e compreender, que é a nossa vontade. Tudo que Deus faz, Deus ele não obriga ninguém a nada, né? Nós não somos obrigados por Deus a andar com Ele, né? Nós temos o livre-arbítrio. Nós vamos entender que tudo aquilo que vai nortear a nossa vida, tudo aquilo que vai trazer base para a nossa vida, está em nossas escolhas. O texto diz aqui, se aceitares, né? É isso que Deus faz conosco. Deus ele coloca um caminho de bênção, Deus coloca um caminho de vitória para cada um de nós. Mas nós precisamos escolher andar por este caminho. Sabe que muitas vezes existe uma ideia de que eu vou fazendo tudo que me vier a cabeça para fazer, eu vou fazendo e Deus vai respaldando e Deus vai me abençoando. Não é bem assim. Deus ele propõe para nós um caminho. Deus ele coloca sobre nós um destino. Davi ele dizia, Senhor, o Senhor me conhecia quando eu era ainda uma substância informe. Em seu livro foram escritos todos os dias da minha vida, quando nenhum deles ainda existia. Davi está dizendo aqui sobre a soberania de Deus, o controle que Deus tem sobre o presente, o passado e o futuro. Então, Deus ele tem uma proposta de vida para nós. E nós sabemos que a vontade de Deus, como está na palavra, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus é perfeita para nós. Mas nós precisamos querer viver debaixo desse destino que Deus tem para nós, né? Debaixo deste propósito que Deus tem na nossa vida. Às vezes nós estamos lendo aqui Provérbios, nós estamos falando que a sabedoria ela nos dá livramento, a sabedoria ela vai nos respaldar para viver uma vida vitoriosa, de conquistas em Deus. Mas eu preciso querer viver essas palavras de Deus. Eu preciso querer andar debaixo dessas palavras de Deus. Sabe que muitas vezes a gente vive uma vida como se Deus fosse um amuleto da sorte. Onde Deus, eu vou fazendo aquilo que eu disse, eu vou fazendo as minhas escolhas, eu vou decidindo aquilo que eu quero viver, e Deus então vai me abençoando. Alguém disse uma vez, nós somos protagonistas autores da nossa história, né? Nós somos autores daquilo que nós vivemos, né? Nós temos esse poder, sim, de escrever a nossa história. Mas nós entendemos pela palavra de Deus, pela Bíblia, que essa não é a melhor decisão. Se nós queremos viver, de fato, uma vida abundante, como Jesus nos diz lá em João 10:10, nós precisamos optar em ouvir a palavra do Senhor. E nós precisamos optar, escolher, em seguir, aceitar, como diz aqui Salomão no versículo 1 do capítulo 2, aceitar as palavras de Deus. A palavra de Deus mesmo nos diz que ela nos lava, que ela nos limpa. Por isso que a palavra de Deus, nós lemos aqui esses dias, se não me engano, quarta-feira passada, que a palavra, ela nos confronta, né? A palavra de Deus, ela que nos julga. Não no sentido de condenação, mas de purificação, de transformação. Quanto mais eu aceito a palavra do Senhor, quanto mais eu ando pela palavra de Deus, mais eu sou moldado segundo aquilo que Deus quer na minha vida. Não é uma vontade de Deus egoísta, mas é uma vontade de Deus de quem sabe, de quem conhece o que é melhor para nós. O autor, sim, da história, não a história de um indivíduo, mas a história de toda a humanidade. Aquele que é, que era e que há de vir. É aquilo que nós falamos no capítulo 1, nós, diante de Deus, nos humilhamos, nos submetemos
a grandeza dele. É isso que é o temor do Senhor. Não é um medo porque Deus pode castigar, mas é um temor de submissão, né? De respeito a Deus por aquilo que Ele é, grande, poderoso, Senhor das nossas vidas. Isso é aceitar ou viver o temor de Deus, é reconhecer quem Deus é, que Ele é poderoso, né? Que Ele conhece a minha história e Ele pode mudar. Quando Salomão diz assim, olha, se aceitares as minhas palavras, né? É claro, ele está dizendo aquilo que está escrito aqui, mas nós entendemos pela rema que Deus está falando conosco. Se nós aceitarmos a sua palavra, nós vamos viver uma vida extraordinária, nós vamos viver uma vida diferente em Deus. Mas nós precisamos aceitar. Então, a escolha é um princípio de viver em sabedoria em Deus, né? Escolher andar com Deus, escolher andar debaixo da autoridade, da soberania, da supremacia de Deus, né? Ainda que nem tudo saia, porque esse evangelho que diz que Deus só vai te respaldando, te dando alegria, não é um evangelho verdadeiro, porque existem momentos que no evangelho que você sim vai sofrer. Pastor, mas eu vou sofrer? Sim, porque para transformar algumas coisas em minha vida, na tua vida, Deus precisa tratar conosco, e curar uma ferida não é algo fácil, né? Não é algo tranquilo, precisa limpar, precisa muitas vezes tirar aquela casca, que quando na verdade a gente acha que está curado, mas na verdade está apenas com uma casca. Deus então vem e cura e transforma. Mas eu preciso querer, é uma decisão minha. Deus deu essa liberdade para eu e você escolher aquilo que nós queremos viver. E eu digo para você, vale a pena andar nos caminhos do Senhor, vale a pena aceitar as palavras do Senhor. Amém? Então, o Senhor diz aqui, o texto diz, aceitar as minhas palavras, esconder contigo os meus mandamentos. Né? Esconder no sentido de preservar, no sentido de guardar, não é apenas aceitar, né? Se alguém perguntar para alguém, você quer aceitar a palavra de Deus? A pessoa diz sim, né? Mas não é só um aceite, é guardar também. Eu aceito e eu aguardo aquilo que o Senhor tem, e guardo, perdão, aquilo que o Senhor tem para a minha vida, no sentido de preservar aquilo que Deus tem. Amém? Versículo 2 diz assim, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. A sabedoria, ela vem pelo temor do Senhor. Nós vimos no capítulo 1 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu preciso estar atento àquilo que Deus quer para mim, né? É Deus que vai me dar essa sabedoria. É como algo que eu não consigo atingir, mas em Deus eu consigo. Né? Salomão foi o homem mais sábio de todo o tempo antigo. E era exatamente essa a diferença. Porque aquilo que ele não conseguia, havia uma extensão em Salomão, uma extensão no Senhor. Né? Quando a Bíblia diz que o Senhor nos dá uma capacidade extra, é uma capacidade em Deus. Por isso que Jesus diz, olha, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Fala de algo que é extensão, né? Aquilo que eu não consigo chegar, Deus chega e me abençoa. Foi assim no tempo dos profetas, né? Eles sempre estavam, quando o povo estava em Deus, eles estavam à frente de um ataque, por exemplo, de guerras contra o povo, porque eles tinham o Senhor com eles, que dava visão, que dava revelação, que dava um entendimento prévio daquilo que haveria de acontecer. Né? Então, se nós queremos sabedoria, nós vamos ouvir Deus. Nós vamos ter tempo com Deus, viver uma vida em Deus, para que a gente possa adquirir essa sabedoria, né? Porque não há sabedoria em nós, né? Pastor, mas eu conheço pessoas tão sábias. A Bíblia diz que não há sabedoria longe de Deus. Existem pessoas muito inteligentes, que estudam, que se dedicam, mas a sabedoria, essa sabedoria que vem de Deus, é só em Deus que a gente consegue, porque é no Senhor, é no temor do Senhor que nós encontramos sabedoria. Amém? Então, atentos os nossos ouvidos para a sabedoria e coração inclinado para o conhecimento, para o entendimento, melhor dizendo. Né? É interessante, né? Se eu quiser sabedoria, eu preciso aprender a ouvir Deus. Isso é algo que o ser humano tem dificuldade de fazer.
né? Quando nós olhamos a história do povo de Israel, quantas vezes o povo padeceu por não ouvir Deus, né? E nós precisamos aprender a ouvir Deus. Nesses dias, por exemplo, de pandemia que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender a ouvir Deus. O que Deus quer de mim? Né? O que Deus está falando conosco nesses dias? Qual é o direcionamento de Deus? O que é que Deus está nos revelando? Sabe, tudo que a gente tem na nossa vida, querido, nós precisamos aprender a discernir aquilo que Deus tem. Nós vamos aprender a discernir os tempos de Deus. Né? Por não aprender a discernir o tempo de Deus, a geração que saiu do Egito rumo a Canaã não entrou, porque não conseguiu discernir o tempo de Deus para eles. Não conseguiram entender a jurisdição daquele tempo. Nós precisamos discernir o tempo de Deus na nossa vida. E para nós aprendermos a discernir, nós precisamos ouvir a Deus e o nosso coração deve estar quebrantado, né? O nosso coração deve estar inclinado para o entendimento, né? Olha que interessante, o ouvido para a sabedoria e o coração inclinado para o entendimento. Coração inclinado fala de humildade. É aquilo que nós falamos no primeiro capítulo, entender o temor do Senhor, de eu me render a Deus, a soberania, a grandeza de Deus, para que Deus possa guiar a minha vida naquilo que Ele tem para nós. Amém? Glória a Deus. E Ele diz que não é uma busca qualquer. Se eu quero sabedoria, se eu quero entendimento, e é isso que vai me fazer diferente de todos os outros, eu preciso clamar, eu preciso buscar isso, né? A gente entende pela palavra que tem tantas coisas que Deus quer nos proporcionar, tem tantas bênçãos que Deus quer derramar. No entanto, nós não pedimos para Deus, né? Nós achamos que nós, num lugar de vítima, né, nós vamos ser... Deus vai olhar para nós e toma isso daqui, eu vou dar isso para você. Mas a Bíblia mesmo nos revela que muitas coisas nós não temos porque nós não sabemos pedir. Então, a própria palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se nós precisamos de sabedoria, se nós queremos sabedoria, nós podemos pedir para Deus, que nada nos impropera, né? Que nada vai cobrar de nós. É dado deliberadamente. Se nós pedirmos, se nós clamarmos por sabedoria, Deus nos dá. E é algo que o mundo não tem para oferecer, né? Tem muitas pessoas cheias de conhecimento, né? Mas não tem sabedoria. As pessoas não estão tendo sabedoria para lidar, para agir. E isso nós só encontramos em Deus. Amém? Se nós clamarmos em Deus, se nós buscarmos em Deus. Versículo 4 diz assim: se buscares sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares. Né? Então, nós temos que pôr prioridade. Né? O mundo hoje está cheio de prioridades e quando nós vemos essas prioridades, a gente percebe que parece ilógico, né? O que o mundo hoje prioriza. Né? Hoje as pessoas priorizam tantas coisas, né? Que a gente não entende. Não entende. Pessoas negociando valores em prol de suas prioridades. Né? E é o que a palavra de Deus nos diz aqui, é que nós devemos priorizar a sabedoria do Senhor, o entendimento do Senhor, aquilo que Deus traz como revelação para nós nesses dias. Sabe, um grande problema em nós, querido, é quando nós agimos irracionalmente, como a Bíblia diz, né? Irracionalmente. Não estou falando de razão, né, de conhecimento, mas razão em Deus, de entender aquilo que está acontecendo. Voltando a falar, eu sempre uso de exemplo porque é um ciclo que a gente precisa estudar e meditar. O povo, quando sai do Egito, o povo hebreu, eles fazem tudo aquilo que Moisés pede para fazer. Algumas coisas não fazem, mas o problema deles não era a rebeldia em si. A rebeldia ela era o resultado da falta de entendimento. Sabe, aqui o texto vai falar, e falou no capítulo 1, vai falar no capítulo 2, que nós precisamos compreender o temor do Senhor. Nós precisamos entender, né, o que é servir a Deus.
Por que eu temo a Deus, né? Eu tenho medo de ir para o inferno? Eu temo a Deus porque eu tenho medo daquilo que Ele pode fazer comigo? Ou eu temo a Deus porque Ele é Senhor, Ele sabe de tudo, Ele é poderoso? O povo que saiu do Egito, eles não entendiam aquilo que Deus estava fazendo. Eles, voltando àquilo que nós falamos, eles não conseguiam discernir aquele tempo, aquele momento. Nós precisamos aprender, queridos, porque as coisas não é do nosso jeito. A palavra de Deus diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo. Né? Você que vive debaixo da dependência de Deus, eu gostaria de dizer para você que tudo Deus tem um tempo. Há tempo para tudo aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Mas nós precisamos entender aquilo que Deus está fazendo. Porque quando nós não entendemos, nós então murmuramos. Quando nós não entendemos, nós então achamos que Deus está querendo nos destruir. Quando nós não entendemos, nós ficamos aquém daquilo que Deus está fazendo. Perdemos o agir de Deus. Perdemos a revolução que Deus está fazendo ali no nosso meio. Né? Se nós simplesmente, por exemplo, olharmos, esse problema do vírus é um ataque do diabo né? Não é só isso. Existe algo maior, existe algo que Deus está querendo falar conosco, como igreja, como filhos de Deus. Existe algo que Deus quer nos alinhar para um propósito que Ele tem nas nossas vidas. Mas nós precisamos nos entregar a Deus e buscar aquilo que Deus tem para nós. Sabe, falando aquilo que eu disse no início, ter Deus como um amuleto, é exatamente isso, é eu fazer as coisas e ver o que Deus acha daquilo. Na verdade, a ordem é inversa, né? Eu tenho que buscar a Deus em primeiro lugar, né? É em Deus que existe a sabedoria, o entendimento. Nós mesmos não sabemos quantas coisas nós achamos que é melhor para nós naquele tempo. Depois passa mais um tempo e nós descobrimos que aquilo não era o melhor para nós, né? E voltando àquilo que nós falamos mais no início ainda de hoje, as nossas escolhas, quantas escolhas que nós tomamos e depois nós olhamos e dizemos, não, isso aqui não foi correto, ou não devia ter tomado esse tipo de decisão. Porque a fonte de sabedoria está no temor do Senhor. A fonte do entendimento está em Deus. Um coração que se quebranta diante de Deus, que reconhece a grandeza e a soberania de Deus. Amém? E no versículo 5 diz, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Né? Quando eu busco entender, eu clamo, aqui diz que é para clamar, para buscar sabedoria e entendimento, eu vou entender aquilo que Deus está fazendo. É aquilo que eu disse. Às vezes a gente perde o mover de Deus porque nós não estamos entendendo. Nós vamos parar, queridos, de achar que Deus é nosso empregado, que Deus está fazendo tudo por nós. Sabe, hoje em dia eu vejo um evangelho sendo pregado aí, que Deus é um empregado, que Deus é um servo do ser humano, que Deus vai fazer tudo aquilo do jeitinho que você quer. Não é isso, não é isso que é o princípio do Senhor. É eu me submetendo a Deus. Todas as vezes que o homem toma posição de domínio, querida, a coisa não anda bem. A palavra de Deus nos diz, nos revela ali que Adão e Eva, no jardim, eles viviam de forma abençoada, viviam uma vida abundante. Mas quando o homem e a mulher decidem tomar o domínio das suas vidas, eles perdem aquele lugar. Todas as vezes que eu e você queremos tomar o domínio da nossa vida, nós vamos dar mal. Pastor, é castigo de Deus? Não. Não somente pelo castigo de Deus, mas porque nós não sabemos como agir. Tem muitas pessoas que acham que são poderosas demais para poder decidir coisas grandes. Mas eu gostaria de dizer para você, Deus criou o homem para ser dependente dele. Deus não criou o homem para ser um indivíduo que tem o fim em si mesmo. Deus criou o homem para que ele fosse dependente de Deus. No plano original de Deus, quando Deus criou o homem, Deus cria o homem para que ele seja dependente dele. Por isso que Deus cria o homem da sua essência, segundo a sua imagem e semelhança, né?
O que nos afastou de Deus foi o pecado. Mas Deus ainda quer manter relacionamento, quer que nós sejamos um com Ele. E voltando àquilo que eu citei, Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Se eu quero dar fruto, se eu quero produzir algo em Deus, eu preciso estar em Cristo. Ele sabe o melhor, Ele sabe daquilo que eu preciso, Ele sabe qual é o melhor caminho que eu preciso andar. Porque é exatamente isso, aprender a viver na dependência do Senhor. Amém? Versículo 6, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Eu acho lindo como tudo converge em Deus. O princípio da sabedoria está em Deus. É Deus quem dá. Se nós buscarmos, Ele vai dar. Então, Ele é a sabedoria, Ele é o meio para nós alcançarmos a sabedoria e Ele é aquele que dá a sabedoria. Tudo converge em Deus. Mais uma vez nos revelando que longe de Deus não há vida. Não há vida. Pastor, eu quero viver uma vida de sucesso, abençoada. Longe de Deus não há possibilidade de viver essa vida. Pastor, mas eu vejo o ímpio. A Bíblia diz que a prosperidade do ímpio, ela se consome, ela acaba. Dentro de pouco tempo, ela acaba. É como a erva que nasce no sol, diz a palavra. Mas se nós queremos viver algo duradouro em Deus, nós vamos entender que tudo vai convergir em Deus. A palavra de Deus diz que é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, é Ele que é a fonte da sabedoria. É Ele que é o caminho para a sabedoria. E é Ele que dá a sabedoria. Tudo vai convergir em Deus. É lindo isso, para nos revelar exatamente que tudo que Deus criou para nós é para nós vivermos nele. É para vivermos dentro desse ciclo de Deus, daquilo que Ele tem para a nossa vida. Nunca foi, nunca será a vontade de Deus que o homem viva só. Que o homem viva longe dele. Deus criou o homem para que ele tivesse relacionamento. E é exatamente esse o ministério de Jesus. Quando Jesus vem e morre na cruz do Calvário, é para estabelecer o relacionamento, a intimidade do homem com Deus. Jesus é a ponte que nos liga, que nos dá esse caminho até Deus. Um caminho que não é um caminho que vem com a morte. Muitas pessoas acham que vai ter encontro com Deus na morte, quando tudo acabar. Não, é um caminho para a eternidade, mas agora. Se hoje nós ouvirmos a voz do Senhor, a gente é recíproco e quer andar com Ele e viver uma vida íntima com Deus. Amém? Tudo converge em Deus. Tudo está em Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham na sinceridade. Existem aqui alguns princípios. Às vezes a gente pende para alguns caminhos que nos afasta do real princípio que Deus traz para nós. Existem algumas coisas que Deus olha em nós, sabe? Existe um caminho de hipergraça que vai dizer, olha, não importa o que você faça, Deus ele vai te abençoar. Mas aqui existe um princípio de sinceridade e de honestidade, Isso Deus sempre vai olhar. Nós estamos falando sobre aqueles que querem viver uma vida de sabedoria, querem ter sabedoria para viver a vida de forma a ter sua vida transformada. Se nós queremos ser sábios, nós precisamos estar em sinceridade. Eu nunca vi, eu tenho certeza que você também nunca viu alguém que vive em desonestidade, se dá bem na vida. Nós temos que cuidar de algumas coisas, sabe? Alguns princípios, alguns valores que o mundo tanto luta para acabar, Alguns valores de família, alguns valores que o mundo tem tentado distorcer, nós vamos preservar, Preservar um mundo competitivo que não existe honestidade, não importa a honestidade, o importante é vencer, Não é isso que Deus se agrada. Sim, Deus olha a honestidade, Deus olha a sinceridade. E nós precisamos preservar isso em nós. Se nós queremos ser abençoados em Deus, nós vamos
ser acompanhados da sinceridade, da fidelidade, da honestidade. Amém? E a palavra do Senhor diz no versículo 7 que ele reserva a sabedoria para essas pessoas, né? Para aqueles que buscam, né? Aqui existem as condições, né? No versículo 1 ele diz assim: isso é condição, se aceitares, né? Para aqueles que andam retos, né? Pastor, eu quero ver minha vida transformada. Então começa uma revolução dentro de você, no seu caráter, né? Clama a Deus, o Espírito Santo te ajuda nessa obra de transformação, mas nós precisamos lutar para que a gente viva uma vida honesta, reta em Deus, porque isso é um princípio que Deus estabelece para conceder sabedoria. Sabe que nós vamos parar de dizer, olha, tudo não tem importância, não tem problema, eu vou orar e eu vou pedir perdão, Deus vai me perdoar. Sim, Ele vai perdoar, mas Deus também vai querer conhecer o teu coração. Deus quer que você revele o teu coração a Ele. E como está o teu coração? Sabe, hoje as pessoas fazem as coisas dizendo, mas isso aqui ninguém vai ver, mas isso aqui ninguém vai perceber. Mas Deus está vendo. Deus vê tudo, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, diz a palavra do Senhor. Amém? Versículo 8 diz assim: guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Né? Então, aqueles que estão em Deus, aqueles que vivem em Deus, né? Que vivem uma vida de sinceridade, que buscam viver no entendimento do Senhor, o Senhor, Ele preserva, Ele guarda. Né? Olha a importância da sabedoria de Deus na tua vida. Né? Quando você tem sabedoria de Deus, você é preservado, você é guardado. Ele conserva o caminho dos seus santos. Versículo 9. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Né? O reino de Deus é tão interessante que o reino de Deus é aquilo que as pessoas mais clamam. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. O ser humano ele pode até pensar outras coisas, mas todas as outras coisas estão ligadas a isso. Paz, né? Quem não quer ter paz? Paz de viver uma vida tranquila com a família, paz financeira, né? Paz emocional. Quem não quer paz? Justiça. Justiça é o que o mundo mais clama, né? Porque nós vivemos em um mundo, sim, de injustiças, né? Onde os que roubam são privilegiados, né? Os que precisam de uma assistência são deixados de lado, né? Onde tantas coisas que não caberia aqui espaço e tempo para nós discutirmos sobre a injustiça que existe no mundo. E a alegria, ela é aquilo que nos completa, né? Tudo que a gente faz é para ter momentos de alegria. E olha que interessante, essas três coisas que o mundo clama é o que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é paz, mas não é essa paz que o mundo proporciona. Essa paz passageira, né, que o prazer imediato proporciona, que a droga, que a bebida, né, que o sexo ilícito proporciona. Não. É uma paz, uma alegria que vai além do entendimento. Né? A justiça não é a justiça humana, que muitas vezes é falha, mas é uma justiça de Deus. E se tem algo que Deus é justo. E a alegria não é também uma alegria naquilo que é natural, mas é uma alegria no Espírito, que nos faz ser alegres, ainda que as circunstâncias à nossa volta não são favoráveis para aquele sentimento, mas nós somos tomados de uma alegria que vai para além da nossa compreensão. Então tudo aquilo que o homem clama, que a sociedade clama, que o mundo clama, nós podemos encontrar em Deus. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E isso nós só vamos entender em Deus. Né? Às vezes nós nivelamos os nossos princípios por baixo, por valores naturais, por valores, né? E nós não compreendemos. Por exemplo, nós como seres humanos, nós nos gabamos do amor que nós temos,
né? Nós achamos que nós sabemos amar, mas quando nós conhecemos Deus, nós entendemos e compreendemos que nós não sabemos amar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu vou dizer para você nessa noite que Deus, ele é a essência daquilo que nós achamos que nós conseguimos atingir. O amor de Deus nos constrange, a paz de Deus é infinita, a alegria do Senhor é algo sobrenatural. Olha que tremendo, querido. Deus nos revela que nós somos limitados, mas nele nós podemos ir além. Em Deus nós podemos ir além. Por isso que o texto diz aqui que se nós buscarmos em Deus sabedoria, entendemos o temor do Senhor, então nós vamos entender sim o que é justiça, o que é juízo, o que é equidade. Só em Deus nós conseguimos entender, porque Deus vai muito além. Eu disse aqui, nós nos gabamos como seres humanos e nós temos esse sentimento do amor. Nós dizemos uns para os outros, eu te amo. E Deus vem e prova o seu amor numa medida que nós nunca vamos conseguir atingir. Nunca vamos conseguir atingir. Nós nunca vamos conseguir pagar a Deus, se é que você está me entendendo. Entenda grande isso que eu estou dizendo. Nós nunca vamos pagar para Deus. Sempre seremos devedores do amor de Deus. Porque Deus, ele sabe amar, não nós. Nós não sabemos. Nós dizemos que sabemos, mas nós não sabemos. Nosso amor está vinculado à troca. O nosso amor está vinculado a uma retribuição. E Deus vem e nos surpreende com um amor, que mesmo nós sendo falhos, errantes, mesmo o pecado da humanidade, cheirando mal às narinas de Deus, mas assim Deus amou e enviou o seu Filho por nós. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Versículo 10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Versículo 11. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Então, se nós buscarmos sabedoria em Deus, nós somos preservados. E no versículo 11, nós somos remetidos para o versículo 1 novamente. Por que eu vou ser preservado? Porque eu decido. O entendimento me faz tomar a escolha correta em Deus, direcionado por Deus. Quando eu vejo o apóstolo Paulo, é um texto que eu gosto muito, que o apóstolo Paulo diz assim, olha, e nós íamos para tal lugar e fomos impedidos pelo Espírito de Deus. Eu falo, puxa vida, que interessante. Eles estavam indo para um lugar e foram impedidos de ir para aquele lugar. É isso que Deus diz que ele vai nos preservar. Porque ele vai nos dar entendimento, conhecimento, sabedoria, para eu poder saber aquilo que aos meus olhos muitas vezes me engana. Mas o entendimento, ele me faz ver além. É como a gente estuda sobre um assunto, e aí você vê pessoas que não estudaram, não estão nem aí com aquele problema, por exemplo. E aí você diz, puxa vida, como que a ignorância faz com que a pessoa não veja além, você está vendo, eu não estou falando aqui, estou falando de qualquer tipo de conhecimento, até mesmo conhecimento vulgar, por exemplo, tomar um chá tal cura tal problema, e aí você não tem aquele conhecimento e você está padecendo, e você está padecendo do lado de um chazinho que pode te curar. Mas aquela pessoa que já conhece, ela está ali falando, puxa vida, se ele tomar aquele chá, ele vai resolver esse problema. Só para você entender como que é a diferença de você ter um entendimento daquilo que Deus está querendo te dar, de revelação daquilo que Deus está querendo te dar. Às vezes a gente padece em meio à resolução do problema. Às vezes a gente padece com a cura do nosso lado, daquele problema, daquele mal. Mas muitas vezes, por nós não termos entendimento, nós padecemos ali e não conseguimos abrir os nossos olhos para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando eu falo isso, eu lembro da história de Eliseu e Geazi. Quando Geazi abre a porta da casa do profeta, ele vê um exército inteiro e ele apavora. Você imagina você abrindo a porta da tua casa e um exército inteiro vindo para te matar. E quando ele chama Eliseu, Eliseu diz, olha, não precisa ter medo, porque maiores são aqueles que estão conosco.
né? E ele ora com Geazi ali, e Geazi vê que existe um exército de Deus ao redor deles, guardando a vida deles, né? É isso que Deus quer trazer para nós, o entendimento daquilo que Ele pode fazer, o entendimento do sobrenatural de Deus, né? É nisso que nós precisamos nos pautar, querido, e é isso que vai preservar a nossa vida. Às vezes nós sofremos diante de algo que Deus já está fazendo, mas nós não estamos compreendendo. Às vezes nós sofremos diante de algo que Deus já fez, inclusive. E nós, por nós não entendermos aquilo que Deus está fazendo ou aquilo que Deus fez, nós padecemos, né? Olhando, voltando aqui, eu vou usar sempre esse exemplo do povo que saiu do Egito, o povo hebreu. Se eles estivessem vendo a história deles mesmos, como nós estamos vendo, eles não iriam dar um relatório negativo da terra de Canaã. Eles saberiam que a terra era deles, Deus já tinha tomado a terra, eles só tinham que possuir a terra. Então, essa é a diferença da sabedoria do Senhor na nossa vida. Amém? Nós entendemos em Deus, né? Não é lógica, às vezes é ilógico, né? Apesar da sabedoria de Deus transitar em toda a esfera lógica, sobrenatural, mas às vezes os nossos olhos, né? Nossos olhos da ciência, da lógica, não conseguem compreender, mas em Deus a gente passa a compreender aquilo que está acontecendo e é como um descortinar dos nossos olhos aquilo que Deus está fazendo. É sempre quando a gente vê Jesus entrando e resolvendo problemas com os seus discípulos, Jesus, ele os orienta, Jesus os exorta dizendo: por que vocês são tímidos? Né? Vocês podem ver, vocês podem fazer, vocês também podem operar milagres, né? Vocês podem vivenciar esse milagre. Para Jesus não tinha barreiras, né? Se tinha fome, Jesus multiplicava pão. Se havia um mar, Jesus andava sobre as águas. É isso que Deus quer que nós tenhamos em nós, esse entendimento daquilo que Deus pode fazer. De entender que não há nada, como diz a palavra de Deus, demasiadamente difícil para o Senhor. Amém? Então, que nós possamos buscar, de fato, sabedoria em Deus, né? Para que a gente não seja enganado por qualquer vento de doutrina, como diz a Bíblia. Sabe, a palavra de Deus diz que o diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento, né? Eu gostaria de que você ficasse com isso que eu falei aqui. Às vezes você tem a solução perto de você, mas muitas vezes, pela falta de entendimento, você não enxerga a solução. Mas se nós buscarmos em Deus sabedoria, conhecimento e entendimento, o Senhor vai nos abrir os olhos e nós vamos compreender aquilo que Ele tem, aquilo que Ele está fazendo. E às vezes, querido, é tanta coisa que nós nos desesperamos por não vermos o agir de Deus, quando na verdade Deus está agindo. É uma questão de entender aquilo que Ele está fazendo. Eu gostaria de terminar aqui, né? Vamos ficar alguns versículos para trás, o nosso tempo não permite, mas a essência daquilo que fala no capítulo 2, nós já falamos, mas eu gostaria de dizer algo para você. Às vezes, isso que você está vivendo hoje pode parecer o seu fim. Às vezes, o problema do vírus, dessa pandemia, pode parecer o fim para nós, pode parecer o fim para algumas coisas que nós planejamos, mas eu gostaria de dizer para você que Deus, ele não está preso à lógica humana. Sabe, Ele está fazendo algo, né? Ele está fazendo algo. Haverá um fim nisso, tudo que está acontecendo. E não permita que o diabo venha trazer pânico, medo, né? Porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer. Pastor, por que o senhor crê nisso? Porque eu creio na Bíblia. E a Bíblia diz que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se arrepender, ainda que houver pestes, ainda que o Senhor cerrasse os céus, Ele viria e sararia a nossa terra. Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo isso que você está vivendo, tudo isso que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo nesses dias, vai passar. Não permita que o diabo venha colocar engano no teu coração. Peça a Deus sabedoria
para que você possa compreender aquilo que Ele está fazendo. E Ele está fazendo uma obra linda. Amém? Você e eu, nós vamos sair disso vitoriosos, né? Porque não é pela nossa força, né? Não é por aquilo que nós realizamos, mas é pelo poder do Senhor. É Deus que diz, né? É Deus que diz. Como diz, se eu não me engano, o Billy Graham, né? Alguém perguntou para ele: você acha que tudo vai acabar bem? Ele disse assim: eu tenho certeza que tudo vai acabar bem. E alguém perguntou para ele: como o senhor sabe que tudo vai acabar bem? Ele disse: porque eu li o último capítulo da Bíblia, né? Então tudo vai acabar bem. Deus, ele preserva o seu povo. O mesmo Deus que enviou o seu filho para morrer na cruz por você é o Deus que vai te dar vitória. Se Jesus morreu na cruz para te salvar, querido, não há nada, não há absolutamente nada que o Senhor não possa fazer para te abençoar. E é o que é mais lindo de tudo isso, é que Ele não faz porque Ele é obrigado a fazer, mas Ele faz porque Ele te ama, Ele faz porque Ele me ama. Amém? Então, não permita que o engano, né, que a ignorância espiritual tome conta da tua vida. Enxergue além, veja além, para além daquilo que Deus, aliás, para além das circunstâncias, né? Olhe para o Senhor e você vai ver que existe um caminho de paz, existe um caminho de bênção e não de mal. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Quarta-feira que vem nós voltamos com o capítulo 3 de Provérbios. Leia, estude, medite. Nós estamos dando liberdade para Deus falar aqui com você. Amém? Eu tenho certeza que Ele tem falado. Só para lembrar os irmãos, né, para deixar o recado, nossos cultos agora, a gente não tem culto presencial no domingo, porque aqui na Nova Andradina existe um lockdown no domingo, né? Mas os nossos cultos estão sendo culto na terça-feira, culto de oração, culto na sexta e culto no sábado, 7h30 da noite. Todas as programações, 7h30 não, perdão, 7 horas, às 19 horas. Então todas as programações na terça, na sexta e no sábado, 7 horas da noite. Amém? Nós tínhamos 2 cultos no domingo, mas infelizmente nós não poderemos realizar cultos presenciais. No entanto, nós vamos ter o nosso culto online no domingo normalmente. Então o culto continuará sendo online no domingo, às 19 horas também, às 7 horas da noite. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que Deus conceda graça, poder, unção sobre a tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente.